Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando neste início de segunda-feira, que Nossa Senhora possa estar nos cobrindo com seu manto de proteção. Nós somos convidados a meditar nessa manhã no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 14, versículo de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Estas são palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho de hoje, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. Alguns deles se assustam, mas Pedro, com muita ousadia e pouca fé, diz para Jesus que ele quer ir ao seu encontro. Ao ouvir o sino do mestre, ele começa também a andar sobre as águas, mas o medo o faz afundar. Vamos pensar um pouco. Às vezes nós focamos muito na fraqueza de Pedro, mas nós nos esquecemos daqueles que ficaram no barco achando que estavam vendo um fantasma e não tiveram a mesma ousadia de Pedro, que mesmo tendo uma fé frágil, existia nele também um sentimento de confiança de que Jesus não iria permitir que ele afundasse. Se nós achamos que Pedro tinha pouca fé, imagina aqueles que ficaram no barco. Aí surge então a pergunta: quem nós somos? Nós somos os discípulos que por medo se encolhem no barco e se desesperam? Ou nós somos como Pedro, que mesmo falho, fraco na fé, nos lançamos sobre as águas das provações, das tentações, mas acreditando na proteção do Mestre Jesus? Muitas vezes nos mares da vida nos faltam forças para prosseguir, para remar, mas é nessas horas que devemos depositar a nossa confiança no Senhor, de que Ele nos sustentará e não permitirá que afundemos nas águas dos nossos problemas. Mesmo que às vezes tudo pareça perdido, mesmo que os ventos estejam contrários e as ondas estejam tentando nos afogar, a palavra vai nos dizer que quando Jesus está no barco, não há nada a temer. Quando Jesus está no barco, eu posso descansar em paz, porque Ele me traz a certeza de que a tempestade vai passar. E onde eu encontrarei essa certeza que Jesus está no barco? Nos lembremos do início da leitura do Santo Evangelho. É na oração que eu encontro essa certeza. É na oração que eu sinto essa calmaria das águas e dos ventos dentro de mim. Quando eu subo no monte, ou seja, quando eu me encontro com Deus, no silêncio da minha oração, eu me fortaleço e tenho a certeza de que Jesus vai estender a sua mão para mim e não me deixará afundar. Pedro teve medo, mas ele também teve vontade de ir ao encontro do Mestre. Que não nos falte essa coragem, esta vontade em nós, e que nós possamos cada dia mais seguirmos fortalecidos na presença do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.